No final do ano eu fiz um evento com... Nós fizemos um evento com o Pablo Marçal. E ele tem uma Ferrari 458 vermelha. É o meu sonho é ter uma Ferrari, né? Não é meu sonho não, eu ainda vou comprar uma Ferrari. Deixa aí. Fica registrado aí. Só que a minha vai ser amarela. Registrado disso, né? E aí eu fui apresentar a pista pra ele no carro. Com a pista úmida ainda. Para o Pablo? Pro Pablo Marçal na Ferrari. Então eu tive a oportunidade de ter aquela realização de andar numa Ferrari no Autódromo de Goiânia. Já tinha andado de Ferrari em outras oportunidades na rua, mas no Autódromo de Goiânia. E com um cara que hoje é uma das grandes referências no Brasil e no próprio estado de Goiás. Virou a chave. Referência no que ele faz. E, é uma lenda. Acho que... a pena tá úmida a pista, porque eu queria pôr mais emoção. E foi mais emocionante ainda andar do lado, né? Porque o homem tava querendo acelerar mais do que eu. Na verdade ele acelerou a Ferrari lá. E a pista de Goiânia principalmente para quem tem um carro esportivo assim, vem aqui e realmente fica louco para andar. Mas assim, falando aí já nesse assunto, cara, tem uma treta aí. Ele só vem com bomba pra você, né? Sabe o que é o problema, cara? O cara vai falar assim, cara, o que esse cara tá fazendo nesse podcast aí que ele só arrumou problema pra poder... Ele só entrou pra te dar bomba. Você viu aí? Na verdade não é problema não, é porque é o seguinte... esse evento lá... É que você olhou pra mim meio estranho, te conheço um pouco, João. É que esse evento lá que teve no autódromo, que a gente participou, ele foi um dia depois daquele evento que teve bombado aí, que o Pablo Marçal fez um evento lá no Arena. No Arena, Goiânia Arena. Que inclusive, o que aconteceu? O Aloysio participou do evento. Sim, claro. E o Pablo fez um momento lá que eu acho que sei lá, o Brasil inteiro deve ter visto isso, eu acredito, que foi que ele honrou e ele chamou a Aloysio, lavou os pés do Aloysio, inclusive fez um momento lá, ele tirou um relógio que ele tinha, um Rolex que ele tinha ganhado, em honra ao Aloysio. Como você sabe que é Rolex? Cara, porque ele falou, né? Ele tinha falado. Ele falou, né? Ele tinha falado na live antes do que ele tinha ganhado esse. E assim. Parece que era um Rolex Hulk, né? Não sei, eu sei que foi muito respeitoso eu nesse não sei, sentido. Nunca tive porque Rolex. assim. Eu também não, mas porque é uma questão a gente pesquisa, né? É uma questão de você honrar realmente a pessoa. Então ele fez isso. E nessa história, nesse momento que eu tava lá e eu ouvi e vi, não foi uma coisa que me falaram, eu vi, inclusive, a hora que ele falou a respeito da demissão, tal, do Aloysio lá e tal. E você tinha falado comigo essa história dessa aí há um tempo atrás, entendeu? Na hora eu falei, cara, peraí. Vamos lá, essa história aí eu conheço ela. Conte-nos tudo, conta aí. Fala aí. Aproveita já que... Não, assim, na verdade, como eu contei no começo, eu fazia louvor na videira. E quem canta sabe que hoje se você usa ponto, né? Tá muito mais... Naquele tempo não tinha ponto. O ponto eram duas caixas de retorno na sua frente, né? Então, se não houvesse uma regulagem certa, aquilo apitava ou detonava a sua voz. Você cantava lá 10 músicas, por exemplo, né? E descia rouco, você igual pato. Então, igreja, principalmente, que hoje mudou tudo. Mas naquela época não tinha recurso. Então era tudo um pouco de gambiarra, tá? Enfim. E eu sempre sofri com técnico de som. Então, cantava e sofria, ficava rouco. E me apresentaram o Pablo, certo? Uma vez. E eu contratava as pessoas para estar na mesa de som, eu que fazia esse trabalho. E... Só te cortando, ele, não sei se foi numa live que ele falou, inclusive, sobre essa questão de dedicação e tudo. Ele falou alguma coisa de quando ele foi técnico de som, que ele não fez nenhum curso, ele não tinha técnica. Não, eu me lembro. Ele estudou comprando revistas e algumas coisas. A treta foi o seguinte, eu perguntei, você entende de som? Ele falou, não, mas eu vou dar conta. Eu olhei para ele assim, falei assim, ele acho que tinha 15, 16, não me lembro mais a idade, era por aí. Eu falei, mas esse menino, né? Mas o que eu vi? Eu vi assim uma convicção muito forte nele. Aí matar no peito. Aí um outro rapaz que ajudava no som falou assim, não, pode acreditar. Falei, tá bom, assume aí. Rapaz, passou acho que 1 mês, 2 meses,
acabaram-se os meus problemas com o retorno. Ele qualificou esse som de uma forma tão jóia, eu falei, não é possível que esse menino não mexer em som. Ele tá me enganando. Mas aí é onde você vê o poder da mente humana. Quando você quer fazer uma coisa, você faz. E o Pablo, assim, ele conseguiu dar resolver uma questão do som que, na época, tinha um rapaz que mexia, não vou citar o nome por questão ética, né, porque eu não era tão bom, que eu sofria pra caramba com esse rapaz, porque era amigo do Aloysio. E era profissional, que ganhava, inclusive. Mas eu sofria, eu estressava. Quando o Pablo assumiu, na verdade, a mesa de som, já era aqui no Bueno, passaram-se 2 meses, alguma coisa, acabou o seu problema. Ele ficou muito, mas muito bom e se auto-superou. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele foi literalmente autodidata, que a gente chama, né? Estudar o negócio, ele comprou revistas, ele pesquisou e, cara, foi o melhor som daquela época, naquele período que a gente teve, que eu tive. Provérbios diz assim, que assim como você imagina em sua mente, assim você é. Então, se você... hoje a gente falou isso na nossa mentoria. Deus chamou Abraão, o cara tinha 100 anos, só que doideira. Aí falou assim, você vai ser pai de multidão. Não parece piada? O senso de humor de Deus, né? Aí ele falou, tá bom, mas e aí? Aí Deus falou assim, vem aqui fora, olhe para as estrelas dos céus. O que é isso? Mentalize. Mentalização. Veja, isso é fé, mentalize. As religiões criticam muito a palavra mentalizar, mas mentalizar está muito ligado a você crer e ver antes de acontecer. Aí Abraão viu que as estrelas, ele mentalizou e aconteceu. Na verdade, alguns não conseguem, tipo assim, vou tirar o que é bom do Rafael, o que me inspira e vou trazer para mim. Não querer ser o Rafael. Então, o grande problema que eu vejo, você citou o Pablo aqui, né? Na galera, às vezes, que elas ficam literalmente, e há uma manipulação psíquica, quando você fica ouvindo só a pessoa 24 horas, isso é sistema límbico, isso acontece, mente. Então, o que eu sempre digo? Olha, se inspire, é bom. E claro, o cara virou a chave, não tô aqui. O cara é bom, não tô. Tanto é que ele está onde está. E tem resultado, né? Então não é só conhecer, ter resultado, isso é importante. Mas absorva também de outras pessoas e coloque no liquidificador e coloque o seu eu lá, a sua identidade lá, para que você seja você. Né? Então, para você não tentar jamais ser outra pessoa. Isso é importante. Mas vamos lá, você rodeou e... Correu do assunto. Não, tá bom aqui, ó. O Rafael tá dando lição aqui pra gente aqui de resiliência. Te conheço. O que você quer saber? Eu quero só saber a história. Qual a história? Eu te falei, eu tava lá no evento. Sim. Então, o que aconteceu? E houve uma treta lá, sabe? Eu sei, mas não tá em detalhe. Ele contou lá. Uma treta do Pablo Marçal. E a minha esposa, inclusive, era encarregada porque a gente era pastor da videira, mas a gente também era funcionário. Então, o chefe mandou, você tem que fazer, certo? Dentro da ética, sim. Então, a minha esposa era encarregada também de ajudar nesse processo de vigilância. O pessoal sabe o que é. E chegou um dia, o Luiz cansou, falou assim, não, Abel, vai lá e demite o Pablo. Então, soltou pra você a missão. Eu falei, como assim? O cara que resolveu o seu problema do som... Que resolveu o meu problema do som. Exatamente. Só que arrumou outro problema. Inclusive, nessa época, eu conheci o pai do Pablo, né? Ele chegou muito triste lá, uma situação lá, e eu botei o pai do Pablo junto comigo no louvor. Eu botei para fazer o back vocal para mim, o pai do Pablo. E o pai do Pablo, assim, ficou muito contente. Me lembro que ele mudou, o Pablo ficou mais motivado, já era bom no que ele fazia. E quando ele viu o pai dele lá no louvor, cantando, ele ficou mais motivado ainda, né? Eu acho que a função nossa é essa, ajudar as pessoas em todos os aspectos. E aí o Luiz, ele tem eu conheço muito bem ele, né? Dizem que ele mudou, faz tempo que não tenho assim, aquele contato pessoal com ele. Mas ele dizia assim, você não vai? Então se você não vai, eu vou. Ele abaixa o tom de voz, fala grosso. Aqui é um sinal pra gente, que ou você vai, ou você tá ferrado. Né? Eu falei, tá bom. Então eu elaborei a carta. Eu me lembro como se fosse hoje. O Pablo estava no som, mexendo lá. Eu cheguei e falei, Pablo, tem uma treta aqui, tem uma situação, você está demitido. Não. Sério? Tá, eu falei, e assim, eu sou um cara muito emotivo, né? Você vai ficando velho, você vai conseguindo concatenar, você vai equilibrando, a idade ajuda muito, né?
E até porque naquela época não tinha tanto acesso a mentorias como se tem hoje. Naquele tempo era, né? Como diz o meu professor de coach, dá os pulinhos e se vira, velho, se vira. Então, eu cheguei, entreguei para ele, entrei no carro com a minha esposa e fui embora. Eu fui muito triste, porque eu sabia que o Pablo precisava naquela época. E não só por isso, mas também porque ele estava dando a resposta que eu precisava no louvor da igreja. Eu fui muito triste, confesso, muito chateado com a Luísio. Mas com certeza isso é um momento que fortaleceu ele. Não, mas espera aí. Aí, na verdade, o Pablo, ele teria que me agradecer hoje, né? Mudou a história dele. Porque se não fosse ele, eu, na verdade, ter ido lá, o Aloysio ter mandado, claro que o Aloysio também é uma lenda. A Aloysio é uma lenda no ministério, na palavra, um mestre, tá aí com 300 mil membros no mundo. Então, é outra lenda. A Luiz é o que ele deu o relógio lá, né? Pastor Luísio. É um mestre. Ele é um mestre. Você ouve Você não ele ganhou 2 nada, horas. né? Não ganhou nem uma camiseta, que ele deu um relógio Rapaz, pro cara que mandou te DCD mentir. Pois é, ele ganhou, ganhar mais, ele ganhou um né? Rolex. Opa, traz um Rolex aqui pra ele. Eu ganhei um Cholex. Então, assim. Você que gostou com a parte ruim da história. É a história que não foi contada, né, pessoal? Então, Essa a gente contou mas, ó, já. Isso aqui é a armação do Joel e a gente tá passando aqui em primeira instância, aqui, em primeira mão, né? Mas eu fui para casa muito triste na época, porque por 2 motivos eu falei. Primeiro, que ele resolveu meu problema. Segundo, que ele precisava. Mas olhando, pegando a sua fala aqui, Rafael, olhando ao que você disse, né, é a história da vaquinha. Você conhece a história da vaquinha? Matou a vaquinha. Matou a vaquinha, o cara se renovou, o cara se ressignificou, enfim. Hoje bom, tá não. onde tá é o que Não, é referência. É mito. Hoje o Pablo Marçal, e todo mundo que cresce como ele cresceu, vira também motivo de pancada, de crítica, principalmente quem está mais tempo do que ele na estrada, nessa área aí, e não rompeu como ele rompeu.